Primeiramente, vou me apresentar. Eu sou hoje o mediador aqui dessa conversa. Meu nome é Leonardo Cunha, sou analista comercial na Informa, tá? E gostaria de apresentar aqui quem está compondo hoje a conversa, tá certo? Então, Júlia, você gostaria de começar fazendo as honras e se apresentando? Opa, pessoal, tudo bem? Meu nome é Júlia, tu trabalho aqui na Informa como cientista de dados, né? Montando algumas máquinas de inteligência artificial. Sou formada em engenharia de energia pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz mestrado na área de energias renováveis e estou trabalhando aqui na Informa há alguns meses apenas. Comecei em agosto. Tô gostando muito de trabalhar aqui com vocês. Tudo bem, Júlia. Muito obrigado pela apresentação, certo? Maite, você gostaria de se apresentar? Meu nome é Maite, eu sou graduada na Engenharia da Computação, em Cuba, né? Eu fiz mestrado aqui no Centro de Informática na UFPE e atualmente estou fazendo doutorado também em Ciência da Computação, né? Atuando um pouco mais na parte de fazer aprendizagem de máquina, estatística, outras coisas, né? Eu estou compondo aí a equipe como cientista de dados, né? Comecei trabalhando de forma faz uns meses, né? E é isso. Muito obrigada aí pela oportunidade e pela proposta, né? Emi, então, você gostaria de se apresentar também? Não, Léo. Boa tarde a todos. Então, meu nome é Emi Santiago, eu trabalho como pesquisador P&D, né, do Projeto de Pesquisa e Desenvolvimento na Informa. Eu atuo de forma transversal, né, em todos os projetos, parte de elaboração de artigos científicos, participação de trabalhos em eventos acadêmicos, elaboração de relatórios técnicos, entre outras atividades comuns aos projetos. Eu sou formado, né, graduado em Ciência da Computação pela Universidade Católica, tenho mestrado e doutorado, né, na área de Inteligência Computacional pela Universidade Federal de Pernambuco e atualmente estou cursando estágio de pós-doutorado em Engenharia de Sistemas na Universidade de Pernambuco. Eu também atuo como professor desde 2009 de curso de graduação. Atualmente, eu sou professor do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Faculdade Senac. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer todo nosso, Emi. Então, por último, ficou Patrícia, né, Patrícia? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Patrícia. Eu sou formada em Engenharia de Controle e Automação pela Universidade de Pernambuco. Atualmente estou fazendo mestrado em Ciência da Computação no Centro de Informática da Federal, né? E eu atuo aqui na Informa em projetos P&D ANEEL como pesquisadora, mas mais especificamente como Scrum Master e cientista de dados. Então, é isso. Então, todos os devidos apresentados, acho que foi uma boa introdução aí para o pessoal. Então, eu vou parar de compartilhar aqui minha tela, que a gente vai focar agora na conversa, tá certo? Então, hoje, a gente resolveu trazer esse tema e trazer essas pessoas aqui para conversar sobre isso. Então, todo mundo aqui ele participa do time de inovação da Informa, tá certo? Então, estão bem envolvidos com a parte de tecnologia de ponta aqui na Informa Software. E, para quem não conhece a Informa, nós somos uma empresa de transformação digital para a gestão de ativos essenciais, tá certo? Então, para quem vem acompanhando o InfoTalks, uma coisa que a gente vem sempre tratando aqui é a questão da maturidade na gestão de ativos. E quando a gente fala de maturidade de gestão de ativos, a gente fala sobre uma aplicação da transformação digital de forma, assim, utilizando uma metodologia de forma a acrescentar, assim, melhorar os processos de gestão de ativos a partir da transformação digital. Então, sem a maturidade de gestão de ativos, que é uma metodologia onde nós identificamos onde uma empresa, ou então, onde a gestão de ativos de uma empresa se encontra no momento, a gente pode elaborar um plano de transformação digital para essa empresa para melhorar, assim, melhorar o processo de gestão de ativos. Então, quando a gente traz a parte de inovação, de inteligência artificial, né, essa parte mais de ponta, assim, de mais vanguardista, a gente está falando de empresas que já possuem uma certa maturidade de gestão de ativos e estão querendo já dar o próximo passo, né, que é utilizar essas tecnologias mais emergentes agora.
Então, quando a gente fala de inteligência artificial, pode parecer uma coisa até meio boba, né? A gente já está escutando isso aqui há muito tempo já. Então, para lá de 20, 30 anos, a gente fala de inteligência artificial. Está bem na cultura pop, está bem no mainstream, né? Está no dia a dia das pessoas. Então, ainda mais nessa última década. Mas a questão é que a gente encontra ainda muitas dúvidas quando a gente vai conversar sobre inteligência artificial. Assim, todo mundo gosta de falar sobre inteligência artificial, gosta das perspectivas de inteligência artificial, mas ainda assim há muitas dúvidas assim, de como fazer um bom projeto de inteligência artificial, de como utilizar, assim, quais são as melhores tecnologias, quais são as melhores oportunidades que a gente tem para utilizar, para aproveitar a inteligência artificial. Então, é por isso que eu queria trazer primeiro a contribuição de Emir, para explicar para a gente o que é realmente, de fato, inteligência artificial e como é que a gente pode definir bem isso, né? E ciência de dados, Emir, como é que a gente pode relacionar ela com inteligência artificial? É a mesma coisa? Como é que a gente pode explorar esse assunto? E, Léo, primeiramente, é um pouco complicado quando a gente fala em definir o que é inteligência, né? Mesmo a nossa inteligência, a inteligência natural, né? Não há um consenso. Alguns podem dizer que é a capacidade de aprendizagem, uns podem dizer que é algo inato, né? Existem vários tipos de inteligência musical, inteligência interpessoal, né? Então, tem até inteligência intrapessoal. Então, como passar isso para a máquina? Então, há algumas discussões com relação à definição, né, no campo de inteligência artificial. Uma delas, que é comumente aceita, é que é a automação, né, o campo da ciência da computação, que busca a automação do comportamento inteligente. Então, a gente conseguir com que o sistema, ele, guardado as devidas proporções, ele consiga aprender, né, da mesma forma que o ser humano e consiga executar ações para as quais ele não foi programado previamente. Então, para ilustrar, né, um dos projetos que a gente trabalha atualmente na Informa, a gente teve recentemente alguns pesquisadores em campo, né, acompanhando pilotos de drones para tirar fotos, né, de equipamentos com a linha de transmissão. E a ideia é que esse sistema, quando ele estiver desenvolvido, ele consiga, a partir das imagens, né, capturadas, identificar se ali tem ferrugem, se o equipamento está quebrado, se tem fezes de aves, se tem algo que possa comprometer o seu funcionamento, indicar a necessidade de se realizar a manutenção, né, naquele equipamento. Então, não tem como eu programar especificamente o sistema para dizer, olha, vai aparecer uma ferrugem de tal cor, né, em determinada posição, e sempre que isso acontecer, não. Ele tem que entender, né, o que é aquele problema, o que é aquele dano, né, no ativo, e a partir desse entendimento, ele vai ser treinado para isso, existe um processo de aprendizado, né, e a partir desse entendimento, ele vai indicar essa necessidade de manutenção. Tá? Isso é só um exemplo dos inúmeros que a gente tem, né, da aplicação de IA, não só no setor elétrico, como em outros setores. Aí você perguntou com relação à ciência dos dados, né, se é a mesma coisa, é uma dúvida comum. A ciência dos dados, ela prepara, né, a informação que a gente vai utilizar para alimentar o modelo de inteligência artificial. Né? Como assim? Então, a gente trabalha, né, nos projetos P&D com grandes volumes de dados. Então, é necessário se realizar algumas análises para se extrair o conhecimento, né, desses dados. Esse processo a gente vai falar um pouquinho, né, ao longo dessa conversa de hoje. Mas, assim, já antecipando, há uma extração, né, uma geração de conhecimento a partir da análise dos dados que estão fornecidos, e é esse conhecimento que vai servir de entrada para o sistema de inteligência artificial que vai ser desenvolvido. Tá? Então, seria a ciência dos dados como se fosse uma etapa preliminar à aplicação da IA. Então, assim, a parte de ciência de dados é toda a questão de, assim, da gente procurar entender de onde é que vem os dados, né, tratar esses dados, tentar estruturar para a gente poder, então, passar para o próximo passo, que seria a inteligência artificial, não é isso? Isso mesmo. Maravilha. E, assim, uma coisa que eu queria conversar agora era o seguinte, né? A gente está definindo aqui o que é inteligência artificial, a gente está entendendo como é que funciona isso, como é que são os passos, né? Qual a importância da ciência de dados, mas uma coisa é inegável, né? A gente tem
voltou o assunto inteligência artificial agora, né, nessa última década, né? Então, teve esse boom assim, de inteligência artificial lá nos anos 80, então lançaram até um monte de filmes falando sobre isso. Mas agora, recentemente, a gente está vendo aplicações de inteligência artificial, né? Então, tá vendo as coisas realmente acontecerem. E eu queria saber de você, Patrícia, por que, assim, primeiro, por que as pessoas voltaram a falar de inteligência artificial agora? E qual a diferença entre essa inteligência artificial que a gente está tendo hoje em dia do que a de 30, 20 anos atrás? E Então, as máquinas vão dominar o mundo ou não? Então, assim, o que eu tenho percebido, assim, nos últimos anos é mais uma questão de aumento de poder computacional, né? Isso que tem aumentado e está dando um boom nesses últimos anos, né? Se você olhar para a inteligência artificial ali de 20, 30 anos atrás, a base é a mesma, né? O que os matemáticos eles estudaram e os teóricos em inteligência artificial eles estudaram ali na década de 80 é a base do que a gente aplica hoje. A questão é que com o aumento computacional que a gente tem, a gente está vendo muito mais oportunidade de fabricar dados, a gente está fabricando uma quantidade absurda de dados, e a gente tem muito mais poder de processamento. Então, automaticamente a gente cria sistemas mais complexos, a gente vê também um cenário muito mais oportunidades para botar no nosso cotidiano, né? Tanto que hoje em dia a gente tem várias aplicações, a gente tem sistemas de recomendação de, por exemplo, Netflix, que recomenda filmes, ou Spotify, que recomenda músicas, a gente tem processamento de imagens, reconhecimento facial de pessoas em aeroportos, enfim, várias aplicações do nosso cotidiano que talvez lá atrás a gente não tivesse esse poder computacional, né, para estar aplicando. Acho que essa é a principal diferença. E sobre se as máquinas vão dominar o mundo, a inteligência artificial, né? Acredito que sim, né? Mas na perspectiva de que isso vai se tornar tão natural, isso vai estar tão dentro do nosso cotidiano, né? Que já vai ser natural, assim, né? De falar. Eu não acho que ela vai escravizar a humanidade ou levar o ser humano à extinção, né? Mas vai sim ser algo importantíssimo, já está transformando diversos setores e é inegável que vai ser algo essencial no nosso dia a dia. Maravilha, maravilha. Pelo menos eu fico um pouco mais tranquilo, né? Mas, assim, então, para explorar um pouco mais sobre isso, né, sobre como é que a gente está utilizando a inteligência artificial hoje, eu queria conversar com o Maite agora. Queria saber a sua opinião, Maite, de quais são as aplicações assim, que a gente tem mais comuns, né, em inteligência artificial, tanto na indústria, tanto quanto no setor elétrico. Sim, bom, IA vem sendo apontada, né, nesse tempo como uma tecnologia que cria inovação, né? Já a Patrícia e a Emira aí adiantaram, ela está tendo muitas aplicações de sucesso, por exemplo, auxiliando no diagnóstico e prevenção de doenças, por exemplo, na previsão de falhas de equipamentos da indústria, também na previsão de fenômenos naturais que podem afetar a agricultura, né? No atendimento que tem as empresas agora com os clientes, né, com essa nova era digital, tá tendo muitas aplicações de IA para processar a linguagem natural, né, e tirar certas informações relevantes dessas conversas de atendimento com os clientes, né. Aí, IA no setor elétrico, ele está tendo também muito sucesso, já tem técnicas que estão sendo aplicadas, como, por exemplo, na detecção de perdas não técnicas, né? Porque ainda tem essa perda técnica, que é a perda que ocorre devido à dissipação do calor, né? Quando a corrente vai pelos fios da fonte geradora até o consumidor. Mas a gente tem outra perda, que é a perda não técnica, que é a perda que ocorre por furto e fraude, né, dos consumidores. Essa perda já tem técnicas de IA implementadas para detectar esse furto, esse fraude, similares às técnicas que usam em outros setores, como, por exemplo, para detectar fraude nos cartões de crédito, né, que já vem sendo usado com muito sucesso. Também, por exemplo, a gente tem outras aplicações, como, por exemplo, na previsão e geração de energia renovável, né? Por exemplo, o Google anunciou que ele está usando técnicas de IA para prever a capacidade de geração de energia dos parques eólicos, que estão situados lá na região central dos Estados Unidos, né? E essas iniciativas têm trazido muito sucesso para a utilização dessa energia
E, em especial, poderia ser implementado muito aqui no Brasil também, que tem um potencial enorme, né, para a geração de energia eólica e solar. Né? E, como estava falando, também no atendimento com o cliente, como eu falei, essa é a digital, né, que a gente tem modificado todos os canais de atendimento e as empresas estão usando técnicas de IA para processar essa linguagem natural, que pode ser fala ou escrita, né, para tirar daí informações relevantes que possam indicar uma insatisfação aos clientes. E isso ajuda a criar um melhor atendimento, né, a implementar técnicas para atender melhor os clientes. E também a gente tem, por exemplo, que aqui, incluso no forma a gente está trabalhando, a previsão de falhas, né, e manutenções. Isso aí é muito importante para as empresas, já que a empresa consiga antecipadamente saber quando o equipamento precisa de manutenção, ou mesmo se vai ter uma falha, né? Isso aí pode evitar que ocorram danos maiores, né? Isso aí é uma prática que está sendo feita já. Inclusive, a gente está trabalhando com IA para fazer esse tipo de previsões. Então, a gente vê que a IA está sendo muito usada e com muito sucesso. Né? E a gente espera ainda mais sucesso, mais evolução, né, nos próximos anos, e resultados ainda mais promissores, né, porque já está em constante evolução. E não só para o setor elétrico, senão para muitos outros setores. Né? Já ainda está muita coisa boa na frente. Com certeza. Assim, a gente sabe que a inteligência artificial tem muita aderência, tanto na indústria e no setor elétrico. A Maite falou aí mesmo de vários exemplos, né? Falou sobre exatamente as perdas não técnicas, a identificação das perdas não técnicas, a previsão de falhas, mas existe ainda uma pergunta, né, por trás disso, que é porque se é uma coisa tão boa, se é algo tão aderente, se é algo que assim está funcionando, porque não é todo mundo que está utilizando, né? Então, a gente sabe que muita gente quer fazer uso de inteligência artificial, muitas empresas buscam fazer isso, mas a grande verdade é que existem muitas dúvidas ainda. Então, muita gente quer fazer os projetos de inteligência artificial, mas por querer, assim, de qualquer jeito, né? Porque até um fenômeno que vem sendo, assim, cada vez mais evidente, que é o FOMO, né? O Fear of Missing Out. Então, o medo da empresa de você ficar para trás. As pessoas acabam, assim, as empresas, os CEOs, CTOs acabam fazendo, assim, tomando decisões meio precipitadas, sem um devido planejamento, e esbarram com vários desafios para implementar um projeto de sucesso em inteligência artificial. E aí, Emi, já que você é um cara que está tão envolvido aí em projetos, assim, né, já está basicamente na frente aí da batalha, queria que você me contasse aí alguns dos principais desafios que a gente tem, que assim, a maioria dessas empresas encontram, né, quando decidem implementar um projeto de inteligência artificial. Léo, vou falar de desafio de uma forma geral. Tá? Eu vejo 3. Né? Um deles é justamente encontrar mão de obra qualificada, né, disponível no mercado. Que tem, só que não está dando sopa aí. As pessoas já estão contratadas, trabalhando em projetos, né? Por ser uma aplicação no mercado ainda relativamente recente, então a gente tem poucas pessoas se formando ainda nas universidades, né, considerando a necessidade, tá? Então essa seria uma das dificuldades que a gente encontra. A segunda que eu vejo é uma dificuldade comum a desenvolvimento de sistemas com um certo nível de complexidade de uma forma geral, é o envolvimento do stakeholder, falando aqui particularmente do cliente. Tá? Então, a gente normalmente utiliza metodologias ágeis, né, para esse desenvolvimento, e essas metodologias elas prevêem bastante integração. Né? Então, algumas delas propõem, inclusive, reuniões semanais, dependendo do caso, até reuniões diárias. Né? Então, essa disponibilidade do cliente, às vezes, se torna uma dificuldade, dependendo do contexto. E um terceiro obstáculo que eu vejo, e esse é o que a gente está vivenciando bastante na prática, falando agora especificamente, né, no nosso caso, é justamente uma falta de política de gestão de dados nas empresas. Né? A informação ela é um ativo muito valioso. Eu
não vou nem dizer que vale ouro, vale mais que ouro, né? E esse entendimento nem sempre as empresas têm. Tá? Então, às vezes, a gente vai buscar esses dados, o cliente ele não sabe onde é que está a base de dados, não sabe como é que a gente faz para ter acesso, não sabe quando vai poder disponibilizar os dados para a gente. Né? Isso tem impacto direto no cronograma, né, de execução dos projetos. Tá? Então, na minha opinião, essas são as 3 principais dificuldades que a gente encara nessa área. Interessante. Assim, o mais interessante disso é que a gente vem conversando assim disso nos últimos Infotalks, né? Então, a gente teve, inclusive, aí um Infotalks que falou sobre a integração, né, entre as áreas, integração de operação e manutenção, e que acaba sempre voltando ao mesmo assunto, né? Que é a importância de você ter todas as suas informações integradas, né? Devidamente integradas, todas bem estruturadas, né? Para você tirar o máximo de informação ali, tipo, tirar o máximo, fazer as análises de uma forma precisa, uma análise de qualidade. E parece que esse assunto, assim, ele sempre volta, né? Então, a gente estava falando de tecnologia, a gente fala de dados e todo mundo fala quanto dados, os quão dados são importantes, né? E é exatamente isso que eu queria conversar com o Maite agora, que é exatamente da parte das fontes de dados, né? Então, como é que essas fontes de dados, elas impactam num projeto, no sucesso de um projeto de inteligência artificial? Bom, primeiro temos que olhar, né, que um projeto de IA ele geralmente envolve todo esse fluxo de dados, o ETL, ou seja, IA está diretamente vinculado com dados, né? A gente vai entregar de qualquer projeto processamento de dados de alto desempenho que vai alimentar e vai manter pelo menos um repositório, né? Isso define um ambiente de dados que capacita os modelos analíticos e a tomar decisões que a gente vai implementar usando técnicas, né? Então, eu diria que os dados é o mais crítico que tem os projetos de IA. Não só a quantidade de dados que a gente tem, sino a qualidade que tem esses dados, né? Tem muitas iniciativas de negócio, né, que trabalham com dados que têm fracassado devido a isso, né? A falta de dados e a falta de informação, né? É claro que a gente começa a trabalhar no projeto e muitas vezes a gente não tem a quantidade de dados suficiente e a gente vai para quê? Pegar uma segunda chance, sei lá, né? Que seria, por exemplo, analisar outras fontes de dados. Mas muitas vezes essas fontes de dados também não existem, né? E então a gente termina mudando o escopo do projeto ou mesmo até entregando projetos, né, que não alcançam o objetivo total, né? A gente também tem outras técnicas, por exemplo, a gente pode trabalhar com sintetização de dados, né? Sintetizar dados para tentar ter esse volume, mas é muito importante. Eu acho que antes de começar um projeto de IA, a gente poderia passar por uma etapa que fosse a análise desses dados. Com o que a gente está contando para começar a trabalhar, né? Qual a qualidade que os dados têm. E as empresas têm que entender, né, a necessidade que existe atualmente de armazenar esses dados, de facilitar esses dados, né? A gente vai cuidar muito bem e vai implementar as técnicas necessárias para ter sucesso nos projetos, né? Então, eu acho que assim, se a gente fosse ver uma falha que tem no IA, eu diria que IA tem uma única falha, e é precisamente isso, né? A falta de dados ou a qualidade que tem esses dados. Então, é muito importante a gente avaliar os dados que a gente tem antes de definir os objetivos do projeto. Entendendo. A gente, assim, eu fico até pensando, né, quando você, por exemplo, que você quer fazer alguma análise de uma metodologia normal, né? Você quer analisar algo, você está olhando para aqueles dados, né? Se aqueles dados não foram computados da maneira correta, você vai ter uma análise falha, né? Então, isso é o normal, né? Você enxerga dados errados, você faz uma análise errada, enviesada. E a questão realmente de faltar os dados, como é que você, por exemplo, vai analisar o comportamento ali de por exemplo, o comportamento de seu gerador lá, se você não tem os dados de geração, né? Por sorte que aqui no setor elétrico a gente tem esse hábito, assim, a gente tem os sistemas escadas há muitos e muitos anos já, né, que fazem essas coletas dos dados, das leituras operacionais, dos sistemas de alarme, que já, querendo ou não, assim, já auxiliam muito a gente. Obviamente que esses dados eles também precisam estar devidamente bem guardados, a gente precisa ter um histórico disso, então nada de ficar deletando base de escada, tá, pessoal?
É, então, mas assim, eu queria entrar em um outro ponto agora. O EMI, ele falou sobre envolvimento dos stakeholders, né? Os stakeholders é a parte interessada do cliente, que é basicamente quem quer que o projeto de IA, né? Quem está ali tanto financiando, mas quem que vai fazer uso dos benefícios do projeto de inteligência artificial. E o ponto que eu estava querendo, assim, a importância que eu enxergo dos stakeholders também tem muito a ver com a parte da interpretação desses dados, né? Da interpretação da informação. E eu queria saber contigo, Júlia, nessa parte de interpretar os dados, assim, pode ser um desafio para quem está tocando um projeto de inteligência artificial? Então, Léo, é um grande desafio, sim, né? Porque você tratar os dados, você interpretar esses dados, é uma etapa essencial para a implantação de qualquer projeto, qualquer agente de inteligência artificial, né? Acho que Emi mencionou aí, explicou como poderíamos definir o que era uma IA, né? E um dos elementos principais dessa IA é a capacidade que ela tem de aprender com as situações que estão à sua volta, né? Então, que é o que a gente chama de machine learning, né? Então, esse IA que é dotado dessa capacidade, né, de identificar os padrões, se adaptar a novas situações, né, extrapolar esses padrões para conseguir imaginar as situações em que eles se aplicam, você conseguir interpretar, você como o engenheiro de IA, né, você conseguir interpretar bem esses dados é essencial, porque você primeiro deve entender os seus dados para saber se eles estão todos os conformes, né? Porque você não vai, por exemplo, ensinar a sua IA com uma informação que está completamente falha, como, por exemplo, sei lá, uma corrente, você tem alguns dados de corrente negativas na sua fonte de dados. Isso está completamente errado, não existe corrente negativa ali. Então, você não vai informar para sua máquina, para sua IA, para ela aprender aquela corrente negativa, porque senão ela vai acreditar que aquilo ali é comum, aquilo ali é normal, né? Ou, por exemplo, você tem algumas imagens, você quer que a sua IA aprenda com essas imagens, aprenda a identificar o objeto que está naquela imagem, você não vai mandar para a sua IA, por exemplo, para ela aprender com uma foto de um cachorro de 3 cabeças, né? Porque ela vai entender que aquele cachorro de 3 cabeças é um cachorro, aquilo ali é o comum, e depois ela vai acreditar que todos os cachorros têm 3 cabeças, sabe? Então, é muito importante você conseguir, primeiro, filtrar esses dados, fazer toda essa parte de ciência de dados, né? Você entender, interpretar bem os seus dados, até porque a sua IA, ela pode ter um aprendizado supervisionado, né? Você diz para ela, olha, isso aqui, eu vou te dar essas informações e você vai aprender isso. Mas ela pode também ser uma IA com aprendizado não supervisionado. Então, ela vai aprender sozinha como é que aqueles padrões, como é que aqueles dados, os padrões que aqueles dados possuem, né? Mas é importante que você entenda como aqueles dados funcionam para você poder saber se a sua IA realmente está aprendendo corretamente. Se ela está separando realmente os padrões, se ela não está, por exemplo, fazendo um overfitting dos seus dados, que ela aprende muito bem aqueles seus dados no treinamento, e aí quando você vai fazer o teste, ela apresenta um erro enorme, porque ela se reteu ao detalhe no aprendizado e não conseguiu generalizar, né? Então, por isso que é importante você conseguir interpretar bastante seus dados para você ter certeza que a sua IA está aprendendo bem. Assim, a gente estava conversando até outro dia que você falou que, por exemplo, aproveitando esse ponto que você está conversando agora sobre ela ater muitos detalhes, né? Que nem caligrafia, né? Então, caligrafia, a gente tem a forma do A e, tipo, mas tem milhões de formas lá de A's que você pode escrever, né? Se podia comentar isso de novo, achei muito interessante. Não, a gente estava conversando, eu tinha comentado que
se você informar, por exemplo, o alfabeto, né, para sua IA e dizer, olha, aprende aqui as letras, quais são. Se você informar, por exemplo, para uma criança, ensinar, mostrar 3 A's para ela, o jeito que escreve, ela vai aprender, vai conseguir identificar qualquer outro A no futuro. O meu A, você como pessoa, você tem uma inteligência que consegue reconhecer o padrão do meu A e identifica que aquilo é a letra A. Né? A letra de Patrícia também é diferente, você consegue identificar que aquilo é um A. Mas se durante o aprendizado, a sua IA, ela se reter ao detalhe do meu A, ela não vai reconhecer o seu A. Né? Então, ela tem que ser inteligente o suficiente para conseguir identificar um padrão, saber diferenciar um A de um Q, de um O, né? Mas ela não acreditar que apenas o A com a sua caligrafia, apenas aquilo é um A. Né? O meu A mais inclinado não é mais um A, sabe? Então ela não pode, ela tem que ter a capacidade de generalizar também. Ela não pode ser, ela não pode dar um overfit, né? Ela não pode ser tão minuciosa assim. Até porque, assim, a gente tá falando de um exemplo super simples aí da caligrafia, né? Mas eu fico pensando, assim, no aplicações para o setor elétrico, né? Então, imagina lá que você treina a sua inteligência artificial e está treinando lá para fazer predição de falhas. E aí ela identifica um comportamento lá e faz, olha, aquele equipamento ali vai falhar. Bom, se ela se ateu muitos detalhes, o equipamento vai falhar diversas outras vezes. Tipo, assim, você não está predizendo nada, você vai estar predizendo somente aquele cenário específico, né? Então, exatamente. Por e isso assim, que também é importante você informar vários cenários na hora de treinar a sua máquina para ela poder realmente generalizar. Né? Para ela não se eu acho que prender ainda apenas aquilo. um perigo ainda muito maior também seria ela dar a informação errada, né? Dizendo assim, ó, para tudo que aquele equipamento ali vai estar falhando agora e não, na verdade não era assim porque ela interpretou um dado super errado, assim, ela pegou uma informação e distorceu aquela informação. Então, por isso, assim, que eu fico, você falando essas coisas para mim, eu só fiquei imaginando, pô, se não tiver um engenheiro lá para ficar olhando aquele, olha, isso aqui tá errado. Se não tiver alguém que Isso, conheça os exatamente. dados, né? Exatamente. Por isso que também é importante, por isso que é importante a atuação humana, né? Porque a gente tem uma capacidade de processamento muito alto também. A gente, não, com certeza. Querendo ou não, a gente não passa 5 horas na faculdade estudando engenharia para nada, né? Isso. Então, assim, aproveitando que a gente está, assim, já, basicamente, a gente mapeou a maioria dos desafios, assim, né, os principais desafios que a gente tem com os projetos de inteligência artificial, eu queria agora entrar no mérito dos benefícios e da utilização da inteligência artificial para o setor elétrico, né? Maite, ela deu até uma introdução muito legal logo no início, né? Já citou algumas das principais utilizações, mas eu queria escutar da Patrícia, né? Quais são os principais benefícios que a gente pode ter no setor elétrico utilizando a inteligência artificial, né? E quais são as principais, assim, aplicações que a gente está enxergando aí no dia a dia, né? Que a gente já tem possível hoje em dia. Então, Léo, já tem muita coisa legal sendo aplicada, assim. Os principais benefícios são a criação de novos indicadores para tomada de decisões. Então, a gente tem trabalhado, por exemplo, num projeto na identificação de falhas, né, como a gente tem falado anteriormente, em equipamentos, né? Então, a gente prevê que vai acontecer uma falha no equipamento é algo que dá muita capacidade para a equipe se preparar e saber o que fazer, ou até mesmo otimizar a questão das manutenções, né? Que elas ainda são muito presas a manuais de fabricantes e aquela coisa que daqui a tanto tempo faz, depois de mais um tempo faz, e que muitas vezes não é tão eficiente assim, né? Ela não está ainda impedindo que aconteçam problemas. Então, quando você coloca uma inteligência artificial, ela tem essa capacidade de ver que tem um negócio meio estranho ali no comportamento do seu equipamento. Então, ele pode começar a te dar indicadores, olha,
talvez aqui seja um melhor momento de você fazer uma manutenção, né? E aí, para quem trabalha nesse setor, sabe que um problema num equipamento pode trazer um prejuízo absurdo. É parcela variável, é equipamento que pode estragar, é você ter que correr para fazer substituição de peças do próprio equipamento, é o consumidor final que fica sem energia, e muitas vezes até risco de vida dos operadores que estão ali perto, né? Uma falha, por exemplo, num gerador que está rodando ali a 500 RPM, sei lá, solta uma biela, ela sai voando, quebra o bloco do motor, pega uma pessoa que está passando ali perto, não tem equipamento de proteção individual que segure isso, assim, é perda de vida da pessoa. Então, assim, a inteligência artificial prevê que a máquina ela já não está tão legal, mas o ser humano ela não consegue perceber, é algo fantástico, né? E a gente vê também muitas aplicações em diversas partes do setor elétrico, como, por exemplo, previsão de vazões em bacias hidrográficas, você pegar as medições ali meteorológicas, nível de rios, sensores da usina hidrelétrica, né? E aí você prevê isso, e aí você evitar estiagens, inundações. Como ele me falou na transmissão, né? Você usar drones, que a gente tem feito em alguns projetos, você usar drones para você fazer uma inspeção numa torre de transmissão, você conseguir pegar aqueles ativos e a inteligência artificial analisar aquelas imagens, dizer, olha só, esse ativo aqui não está legal, você otimizar a manutenção do cara que vai subir naquela torre lá, que vai ter que olhar aquele equipamento, né? E até também na própria distribuição, como o Maitê falou, né? O que a gente chama de conexões informais, ou os famosos gatos, né? Que o pessoal fica fazendo nos relógios para roubar a energia elétrica e aí não pagar as faturas, não pagar as contas que vêm, né? Isso daí causa um prejuízo imenso, né? Para o setor, e aí com o IA você pode fazer aí uma análise de histórico, de pagamento, de comportamento ali daquele teu consumidor, e você conseguir localizar onde é que está essa, digamos assim, essa fraude, e você otimizar o serviço da inspeção física, né? Que é caro também, você ficar deslocando o pessoal para estar indo lá, fazer a inspeção. Então, isso daí otimiza o serviço. Então, eu acho que assim, tem várias aplicações no setor elétrico, tem muita coisa legal que a gente pode fazer, né? É muito uma questão, assim, de você ter esse cuidado de guardar os dados, né? E a gente poder aplicar e fazer muita coisa legal. Então, eu vejo como os principais benefícios são, assim, a criação de novos indicadores. A gente está conseguindo cada vez mais otimizar os processos, né? No dia a dia. Assim, eu só fico imaginando assim, o quão importante isso é para desde o supervisor até o operador, até um próprio diretor, né? Assim, você ter essa condição de você tomar uma decisão com uma qualidade assim inimaginável, né? Porque basicamente você tem todas aquelas informações disponíveis. Você tem os dados dos escadas, você tem os dados lá dos registros da manutenção, você tem os dados de, por exemplo, para passar lá de distribuição, de solicitação dos clientes, né, dos próprios consumidores. Então, você tem todas essas informações disponíveis. Está tudo lá para que você consiga, com base nelas, tomar decisões mais corretas, assim, com muito maior qualidade, né, muito mais precisão. Né? Então, isso, ao mesmo tempo que tempo, é dinheiro também. Né? Então, assim, você economiza o tempo, você está economizando ali, tipo, tá evitando que pessoas se exponham ao perigo, né? É exatamente a questão do uso do drone e até outras formas também. Mas, ao mesmo tempo, você também está reduzindo seus custos. Assim, então, uma preocupação, todo mundo que trabalha no setor de utilities, né? Que a gente sabe que a margem é uma coisa muito difícil de se controlar. A gente só consegue controlar a margem basicamente reduzindo custos, né? Então, é uma grande chance também de você pensar desse ponto de vista financeiro também. Você vai estar melhorando ali o dia a dia de todo mundo que está na operação, assim, botando a mão na massa, você vai dando mais condições para as pessoas fazerem coisas muito mais assim, impactantes para a sua empresa e, ao mesmo tempo, também você vai estar economizando. Então, você ter essas condições, as informações estão todas ali, né? Basicamente, basta você fazer bom uso delas. Obviamente, desde que você não fique deletando base de dados do escada nem nada do tipo, tá, pessoal? Então, não façam isso, tá bom? É muito importante que a gente mantenha sempre o histórico de dados aí íntegros. Mas, assim, eu vejo também do ponto de vista do consumidor, né? Do outro lado também,
o quão isso pode ser uma coisa positiva, né? Porque uma coisa que eu tinha, há alguns anos atrás, eu morava num apartamento que em determinado horário da noite sempre estava tendo uma queda de energia. Então, tipo, faltava energia por alguns minutos, depois voltava. Tipo, era um padrão. Eu identificava o padrão, imagina uma inteligência artificial. Então, assim, era certeza, assim, era basicamente uma manutenção preventiva periódica. Tava lá, tipo, exatamente no mesmo horário caía a energia e voltava. Então, isso aí, pessoal, inteligência artificial é isso, a informação, o conhecimento é qualidade na sua decisão, tá certo? E, já que a gente falou do presente, agora eu quero explorar o futuro, tá? Então, Júlia, me conta aí o que, é que a gente tá esperando. Os transformadores vão se revoltar e vão matar a gente ou não? A gente vai ter coisas melhores. Não, com certeza. A gente vai ter um cenário de volta de Exterminador do Futuro, né? A Skynet vai estar. Não, brincadeira. Então, o futuro é uma pergunta meio cabulosa isso aí, né? Porque a gente pode viajar, né? Pensar em um Star Trek da vida, de volta ao futuro, mas pensando num futuro mais próximo, porque você vê, essa preocupação de implantar inteligência artificial no setor energético já é uma coisa antiga, né? Claro que antigamente a gente não tinha uma capacidade computacional como a gente tem hoje, né? Você vê, você tinha aqueles disquete desse tamanho para fazer processamento de qualquer coisa. Hoje em dia você usa um USBzinho de nada, um cartãozinho de memória que tem muito mais capacidade de armazenamento do que um computador gigante tinha, né? Então, hoje em dia a gente está conseguindo avançar muito mais rapidamente do que há alguns anos atrás, né? Então, essa necessidade constante de novos avanços, né? Eu consigo ver que a gente só tem a aprimorar o que a gente conseguiu até agora. Por exemplo, Maite e Patrícia falaram de algumas atuações no processo de previsão, por exemplo, né? Então, se a gente pensar no ONS, no Operador do Sistema Nacional, que eles têm que estar constantemente controlando, fazendo esse controle da demanda e da oferta de energia, né? Então, a gente vai ter a eólica vai ter uma baixa de potência, então a gente vai ter que daqui a 2 horas ligar uma térmica para poder suprir e a galera não ficar sem energia, não ter um apagão. Então, tudo isso aí é decisão do controlador, né? E ele está fazendo essa decisão baseada em alguns padrões que ele está observando. Com o auxílio da IA, ele consegue fazer isso de forma muito mais certeira, né? Então, se a gente tiver, por exemplo, uma IA ali programada para fazer a previsão da potência de saída de centrais eólicas no Brasil todo. Então, você tem ali, ele consegue, porque você pensar a eólica, você não consegue controlar, né? Não é que nem uma hidrelétrica que você vai dizer, vou gerar mais energia agora, então abre aí a compota e a gente vai gerar mais energia. Não, a eólica é imprevisível, né? Depende do vento, depende da, do meio ambiente. Então, como é uma coisa muito imprevisível, essa questão da previsão, ela é muito importante. A atuação da IA é muito importante para você prevendo daqui a 3, 4, 5 horas qual é a potência, qual é a energia que aquelas centrais vão estar gerando, o operador consegue tomar uma decisão muito mais certeira e mandar ligar uma térmica. Porque uma térmica demora um tempo para ligar, né? Então, é uma coisa essencial. Eu acho que num futuro mais próximo a gente consegue ter uma automação muito mais, uma automação desses processos, uma otimização desse controle de uma forma muito mais certeira, né? E eu acho que talvez num futuro mais à frente a gente consiga ter uma atuação das IAs em processos muito mais complexos, por exemplo, até manutenção. Ele faz tanto a previsão de falha, quanto
faz a programação e realiza a própria manutenção, né? Então, acho que aí também é uma coisa muito mais, num futuro muito mais distante, né? Mas eu acho que é isso que eu vejo no setor elétrico, né? Talvez outras pessoas tenham uma visão um pouco diferente. Eu lembro que a gente estava também comentando sobre que não desse até um susto na hora que foi da inteligência artificial tá ensinando outra inteligência artificial. E eu fiquei tipo, como assim? Não vai me matar de medo. Não, mas isso é uma coisa, eu acho que já está acontecendo, né? Você ter uma IA ensinando outra IA. Eu acho que se eu não me engano, tem aquele jogo, eu acho que não sei, é um xadrez japonês, uma coisa assim, chinês, sei lá, que aí uma IA conseguiu ganhar do vencedor, o campeão mundial, eu acho que é Gol. É Gol? Acho que é gol. É. Aí a IA conseguiu ganhar dele. E aí programaram outra IA para ganhar da IA. Tá ligado? E aí, como é que, sabe? Você consegue ter uma IA, daqui para o futuro próximo, você vai ter uma IA ensinando a outra IA como é que ela aprende, como é que ela faz para ganhar, sabe? O que vem é o melhor algoritmo, basicamente, né? É muito interessante, assim, a perspectiva mesmo, porque assim, a gente tem já algumas coisas já sendo realizadas, obviamente, né? A gente tem toda essa parte de previsão, nada disso que a gente está falando aqui, a gente, assim, tá tirando da nossa cabeça não, tá, pessoal? Isso aqui são todos os projetos que a gente já está tocando atualmente, então, previsão de falhas, a parte também de identificação de erros, né, de erros em cadastros, identificação de erros em algumas coisas assim, entre muitas outras assim aplicações de inteligência artificial que a gente citou aqui hoje, nada disso a gente está fazendo, assim, está tirando da cabeça, não. A gente está realmente com alguns projetos e a gente já está bem à frente já com algum desses projetos. E quando a Júlia fala assim sobre as perspectivas para o futuro, é claro que dar um chute, assim, dar um tiro no escuro, né, para lá para frente é muito difícil, né? Ninguém conseguiu, assim, acho que é muita coincidência quando você tem uma previsão certeira para um futuro muito para frente. Mas com a nossa realidade, com o que a gente tem hoje, a gente consegue prever que daqui a alguns anos, tudo isso que a gente tem vai estar num nível muito melhor. Então, hoje em dia a gente consegue prever as falhas, sim, mas quem sabe daqui a alguns anos, que nem a Júlia falou, a gente vai estar conseguindo realizar manutenções de forma autônoma. Então, a gente já, obviamente, isso vão ser passos, né? Então, a gente vai estar desenvolvendo sempre novas tecnologias e a cada passo que a gente dá, a gente está um pouquinho mais para frente. E, basicamente, isso aqui, agora eu vou fazer um momento de jabá, tá certo? Então, vou trazer isso aqui para a Informa. Isso é basicamente o que a gente faz, tá certo? O nosso conceito da maturidade de gestão de ativos é exatamente isso. Dar pequenos passos de acordo com o seu ritmo, para frente, sempre de ponto de vista melhorar a gestão dos ativos e, obviamente, conseguir melhorar os resultados, tá? Obtidos pela empresa. Então, agora que a gente já são, eita, agora que eu vi a hora, já falta 10 minutos para as 6 horas, então a gente vai entrar no momento de considerações finais, tá certo? Quem quiser falar aqui, fique à vontade para dar seus comentários, que a gente vai partir para as perguntas, tá? Eu queria agradecer, né, Léo, pelo convite aí, a confiança na gente, nas nossas opiniões de trabalhadores braçais, né, da área. Daqui a pouco a inteligência artificial vai estar te ensinando a inteligência Pois artificial. é, pois é. Nada, a gente que agradece, Júlia. Patrícia, Emi, Maite, vocês gostariam de falar mais alguma coisa? Eu gostaria de agradecer também pela oportunidade, né, de a gente estar aqui mostrando um pouquinho, falando um pouquinho do que a gente já faz, né, no nosso dia a dia, né, das nossas aflições aí em relação a muitas vezes a obtenção de dados, o estudo que a gente faz em cima desses dados é um trabalho aí que leva tempo, né, mas que é muito bom. A gente vê uns resultados incríveis, assim, os clientes também têm visto muitos resultados incríveis, né, a gente tira muito insight dos dados, que é muito bom.
E aí eu convido o pessoal aí para conhecer nosso trabalho, né? Entrar em contato com a gente e agradecer mais uma vez pela participação de vocês que estão assistindo a gente, né? E por eu ter sido convidada, né, para estar aqui. Eu vou aproveitar então agora esse momento para compartilhar aqui o contato de vocês, tá certo? Vou deixar aqui na tela para todo mundo. Então tá aí o contato da Júlia, da Maitê, da Emi, da Patrícia. Pra quem quiser enviar perguntas também para elas e para eles, podem ficar à vontade, tá certo, pessoal? Como a gente está muito apertado com o tempo, eu queria ainda abrir um pouquinho das perguntas. Eu acho que não vai dar para a gente responder todas as perguntas, tá? Mas, de qualquer forma, a gente pode enviar essas perguntas respondidas através de e-mail mais tarde. O que a gente vai... A primeira pergunta aqui não especificou para quem direcionou a pergunta, tá certo? Mas, então, vou lançar a pergunta aí. Quem quiser responder, fique à vontade. Mas a pergunta foi o seguinte: o aprendizado nas máquinas se faz por meio de algoritmos pré-definidos ou já é comum que máquinas com inteligência artificial desenvolvam seus próprios algoritmos de análise e interpretação dos dados? Tá, essa pergunta... Agora eu fiquei preocupado, também tô com essa pergunta, quero saber. Rapaz, olha, que eu trabalho com algoritmos pré-definidos, mas eu acho que não sei se alguém conhece um aí que a máquina se desenvolva sozinha. Assim, eu não ouvi também falar, mas como a Júlia falou, né? A gente trabalha aí com algoritmos pré-definidos, que leva muito da interpretação que a gente tem dos dados, de testar os diferentes algoritmos naquilo que se encaixa melhor na problemática que a gente tem e naquilo que a gente quer alcançar, né? No objetivo final. Então, por enquanto, eu não tenho visto, né? Um algoritmo que se desenvolva sozinho, né? A gente ainda é algo muito pré-definido. Importante dizer que esses modelos, eles já existem, assim, existem na literatura, eles são consolidados, né? Então, assim, não é tão simples criar um algoritmo, um modelo novo de inteligência artificial. Então, boa parte do nosso trabalho, né, diz respeito justamente à busca, né, desse melhor modelo, né, que já está lá, disponível na literatura, para aplicar o problema que a gente está atacando. Isso, mas de qualquer forma, apesar de você ter algoritmos pré-definidos, durante o treinamento ele vai se ajustando aos seus dados, né? Então você tem os seus parâmetros que eles vão se tunando. Então, você vai montar a arquitetura de uma IA, não é uma coisa simples, uma coisa, eu quero fazer uma IA para reconhecimento de imagem. Não tem um padrão, não tem um certo. Você vai se ajustando aos dados que você tem. Então, você vai fazendo vários testes, vários treinamentos e deu certo. Aí, testa de novo, não deu certo, sabe? Não é uma coisa tão simples assim. Eu imagino que não deve ser nem um pouco simples, né? Também, o problema é que esses algoritmos, eles são pré-definidos, né? A gente já conhece, está na literatura, mas é como a Julia falou, né? A gente pega esse algoritmo para aplicar, mas esse algoritmo a gente tem que mudar muita coisa, tem que fazer muita coisa, porque não é simples assim, pega o algoritmo e aplica, né? Você tem que fazer, praticamente, você estudar o algoritmo e implementar você, né? Na verdade, seria essa a ideia. Assim, o que eu, assim, no conhecimento geral, mais geral que eu tenho também é que existem muitos algoritmos assim publicados já, tipo, testados pela academia e tudo mais, e que, assim, às vezes eles são publicados com o intuito, assim, por exemplo, ser aplicado na área de biomedicina. Mas aí você vê que aquele algoritmo ali ele pode ser replicado também, né? Em um outro caso, né? Aquele mesmo algoritmo ali que foi testado para um caso de biomedicina, ele pode ser reutilizado em outras áreas também, né? Isso aqui eu tive até um conhecimentozinho, assim, eu estava conversando com um colega meu que é biomédico, que ele utilizava um algoritmo que ele disse que, na verdade, puxou esse algoritmo da parte de, se eu não me engano, foi de engenharia eletrônica, alguma coisa assim. Então, tem também esse lado, né, de você publica uma coisa, você reaproveita em outra área e você acaba descobrindo, na verdade, novos usos do que mais novos usos do que novos algoritmos, né?
Deixa eu ver alguma outra pergunta que mandaram para responder. Outra pergunta aqui. Fora o poder de computação e volume de dados, hoje usamos as mesmas teorias e métodos de análise do passado recente, tá certo? Ele especificou bem aqui. Ou novas técnicas e metodologias de análise também foram criadas nesses últimos anos? E que as dois, né? A gente usa muitas técnicas e métodos já antigos, né? Por exemplo, a estatística clássica, ela é antiga, a gente continua usando e tem muito sucesso, né? E a gente também já tem novas metodologias que a gente usa e que também tem sucesso, né? Por exemplo, agora a gente, vou dizer um pouquinho aqui do trabalho da gente, né? A gente está trabalhando agora com uma área, assim, que é uma metodologia totalmente nova, que é o análise de dados simbólicos, né? Isso aí é uma coisa nova que a gente está usando, que foi criada recentemente, né? E veio a ser criada pelo problema que a gente está tendo de a quantidade de dados nessa década, né? Que está crescendo muito a informação e a gente está precisando de metodologia nova, então eu acho que as duas, né? A gente usa a tecnologia antiga, a metodologia antiga, né? E métodos antigos, mas a gente também já tem muita coisa nova também implementada e usando. Eu acho que isso se deve muito também porque muitas análises que a gente faz são baseadas em matemática pura, né? Então você também não tem como mudar muito as regras matemáticas, né, que já existem há anos. Acho que muita gente tentou mudar, mas foi muito insucesso. A última pergunta aqui, só para a gente finalizar na conta do tempo, mas lançaram a pergunta aqui se a gente tem alguma iniciativa ou solução com foco em interpretação dos alarmes do SCADA, né? E eu até queria responder essa pergunta que sim, a gente tem, inclusive, uma solução que ele interpreta os dados dos alarmes do SCADA já, mas eu vou passar para você se a gente tem alguma outra iniciativa. Eu não tenho certeza que a gente está com um monte de projeto novo. Eu tenho que admitir que eu já perdi um pouco o acompanhamento aí com vocês, mas a gente está com alguma outra iniciativa junto com o SCADA, assim, para a interpretação dos alarmes? Olha, a gente está com um projeto aí que a gente está usando os alarmes do SCADA para validar as análises que a gente faz. Então, a gente tem os dados, com a IA a gente consegue identificar padrões de anomalias, e a gente está utilizando esses dados do alarme para poder fazer essa validação, né? Porque se a minha IA conseguiu realmente identificar aquele alarme lá como uma falha, então ele está ok, né? Mas aí a gente está também querendo que ele identifique outras coisas além de apenas os alarmes do SCADA, né? Porque o cara já tem o alarme do SCADA ali apontando que deu um erro, né? Para que ele ia querer investir em um negócio novo? Eita. Coisas do home office. Pronto, eu acho que a Júlia falou bem, né? A nossa intenção não é só usar aquilo que o cliente já tem, né? Ele já tem já as informações dos alarmes dizendo que coisa errada ali. A gente está querendo anteceder aquele alarme, né? A gente está querendo prever que aquilo ali vai acontecer. Mas falando de escada, a gente tem vários projetos aqui, mexendo com sistemas supervisórios. A gente tem situações desde o cliente não sabe como é armazenado os dados e a gente descobre e faz extração, converte dados. A gente vai desde ali da extraçãozinha mesmo até a análise, até analisar os eventos, né, dos alarmes e as medições analógicas. Então, a gente tem algumas iniciativas aqui, sim, nesse sentido, assim. Então, procura a gente. E aí, para finalizar, tem uma última pergunta aqui, que é exatamente sobre esses dados, que a pergunta fala o seguinte, né, que o setor elétrico, como ele é regulado, né, o acesso aos dados, ele normalmente é muito restrito. Botou até entre parênteses, assim, quase impossível. Como é que vocês veem os desafios de trabalhar com inteligência artificial sem acesso aos dados que permitem treinar os modelos e etc? E aí, pessoal, como é que vocês enxergam esse desafio aí? Olha, pela minha experiência, é algo meio difícil mesmo de você conseguir,
né? Ou você entra em um acordo com a empresa e a empresa te fornece os dados, ou um caso que aconteceu comigo durante o mestrado, a gente conseguiu fazer uma parceria com o próprio ONS, né? E aí o ONS nos enviou dados de centrais eólicas espalhados pelo Brasil todo, e com esses dados a gente conseguiu trabalhar, né? Porque a empresa com a qual nós iríamos trabalhar faliu. E aí a gente não tinha mais os dados que ela ia nos fornecer, né? Mas é isso. Realmente, eu acho até impossível, né? Criar uma IA sem dados. Exatamente. Aí, a gente pode ter, mesmo que seja uma amostra desses dados, né? Uma pequena parte, a gente já consiga trabalhar, né? A gente consegue criar dados novos a partir desses, né? E implementar IA, mas a gente precisa mesmo que seja uma parte. Alguma coisa precisa para poder trabalhar, né? Isso aí Desculpa, Desculpa. pode falar. Não, pode falar, Amy, pode falar. Não, só é complementar, dizendo que a gente também pode recorrer à base de dados pública. Em muitos casos, a gente consegue ter acesso a outras bases, né, que são divulgadas aí publicamente, e dependendo do modelo que a gente está trabalhando, elas podem ser utilizadas também para esse treinamento. O que eu ia falar é que o que Maite comentou, de você criar os dados, é uma coisa que a gente está fazendo também em projetos, é a sintetização de dados, mas para você sintetizar dados novos, você precisa sintetizar dados que sejam fiéis ao comportamento daquilo ali que você está querendo fazer a sua IA, você precisa de pelo menos uma parcela de dados já existentes, né? Dados reais. Uhum. Tô entendendo. Pessoal, Mas, assim, não, pode falar, Patrícia, fica aí. Não, é com porque, vontade. assim, o setor gera dados o tempo todo, né? Você vê os sistemas supervisórios, é aquele negócio a cada segundo ou milissegundo, então é gerado dados o tempo todo, existe uma massa de dados muito grande que é gerada no setor energético. A questão é muito às vezes, da gente esperar, assim. A gente trabalha com o que tem agora, espera mais alguns meses, aí manda mais dados, a gente sintetiza e aí a gente vai alimentando essa base de dados até a gente chegar num ponto que tá ok, dá para treinar e a gente segue, né? Mas cada desafio é diferente e a gente vai se virando com o que dá, né? Tem que dar um jeito, né? Eu tava só lembrando assim, logo quando eu tava na faculdade ainda, ficou popular aquela medição fasorial, né? Então, o pessoal criou lá na academia e tornou-se popular a aquisição dos dados de medição fasorial. E era tipo, a ordem de grandeza do tempo era centenas de milissegundos, uma coisa assim. Era uma coisa tão... Eu fico pensando, cara, centenas de milissegundos. Imagina a quantidade de dados que você tem em um dia, assim. Tipo, você tem informação de grandeza, do fasor mesmo, né? Da angulação do fasor. Então, eu ficava imaginando, cara, que processador, viu? Para ficar processando todas aquelas informações ali. Então, assim, dado não falta, realmente. Então, o que falta é vocês chegarem aí e conversarem com a gente, tá certo, pessoal? Tudo a gente consegue ter acesso com base na conversa. Então, para a gente não se alongar muito, a gente já está passando um pouco do horário. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos que ficaram até aqui no final. Então, a gente conseguiu manter aí o pessoal conseguiu ficar até o final. Então, a gente agradece demais a presença de todos vocês. Não deixem de responder a pergunta, tá certo? Que vai ser enviada no final, a avaliação dessa apresentação. E nos acompanhem que, com certeza, vão ter mais episódios de Infotalks aí em breve. Muito em breve, inclusive. Obrigada aí, pessoal. Valeu pela presença, pessoal. Boa noite para todos. Obrigada aí. Boa noite, pessoal. Prazer estar com vocês aqui. Todas as outras perguntas que a gente não respondeu, a gente vai responder por e-mail e vai enviar para todo mundo que participou, tá certo? Para não esquecer. Tchau, tchau. Boa noite.